A chuva fina de novembro caía sobre Lisboa, tornando os paralelepípedos da moraria escorregadios e brilhantes sob a luz amarelada dos candeeiros. Lúcia Fernandes, 16 anos, encolheu-se dentro do casaco fino, a mochila a pesar-lhe nos ombros magros. O cheiro a castanhas assadas misturava-se com o odor úmido da cidade. Mas para Lúcia, Lisboa cheirava a medo. O medo da escola, o medo do dia seguinte, o medo de ser ela mesma. Cada passo em direção ao prédio onde vivia com a mãe, Dona Isabel, era uma pequena vitória contra a vontade de se sentar ali mesmo, no meio da rua, e desaparecer. Dentro do pequeno apartamento, o calor da cozinha e o aroma do refogado de Dona Isabel eram um bálsamo. Chegaste, filha. A voz da mãe, carregada do sotaque cabo-verdiano que o tempo em Portugal não apagara, era o seu único porto seguro. Lúcia forçou um sorriso, deixando a mochila cair ao lado da mesa. No seu quarto minúsculo, abriu o caderno de capa preta. As páginas estavam repletas de desenhos a carvão, rostos zangados, olhos trocistas, mas também figuras esguias que dançavam sob luas imaginárias, livres. Era ali, no silêncio do papel, que Lúcia existia de verdade. Na manhã seguinte, a escola secundária Pedro Nunes fervilhava de atividade. Para Lúcia, era um campo de batalha. Mal entrou no portão, sentiu os olhares. Eram como pequenos alfinetes, picando-lhe a pele escura, o cabelo afro que ela tentava em vão domar. E depois, a voz. A voz que ela mais temia. Olha só quem chegou, a Cinderela da moraria. Beatriz Gouveia, loira, olhos azuis como o Tejo num dia de sol, pele impecável, surgiu rodeada pelo seu séquito de admiradoras. Rica, popular, cruel. Beatriz era tudo o que Lúcia não era. Esse cabelo hoje está especialmente selvagem, não achas, Lúcia? As risadas ecoaram pelo corredor. Lúcia baixou a cabeça, sentindo o sangue a ferver-lhe nas veias, mas as palavras não saíam. O medo era uma mordaça. Na sala de aula, a história repetia-se. O professor de história, Dr. Vasconcelos, parecia não notar a mão de Lúcia levantada, mas desfazia-se em elogios a uma resposta medíocre de Beatriz. Lúcia suspirou, voltando-se para o seu caderno, onde desenhou uma Beatriz com presas de vampiro e olhos vazios. Um pequeno ato de rebelião silenciosa. Beatriz, por sua vez, vivia num universo paralelo. O seu apartamento na Lapa era um palácio comparado com a casa de Lúcia. O seu maior problema naquela manhã era escolher que tênis de marca usar. O pai, um empresário influente, e a mãe, uma socialite preocupada com as aparências, garantiam que nada lhe faltasse, exceto talvez empatia. As notícias sobre os problemas financeiros do pai, que por vezes via de relance nos jornais ou ouvia em conversas tensas ao telefone, não a preocupavam. O seu mundo era seguro, imutável, ou assim ela pensava. O ponto de viragem começou com um incidente particularmente vil. Lúcia tinha se dedicado a um trabalho de educação visual, uma pequena escultura que representava a resiliência. Beatriz, num acesso de tédio e maldade, derrubou-o acidentalmente, partindo-o em 1000 pedaços. A professora limitou-se a dizer: "Oh, que pena, Lúcia. Tens de ter mais cuidado." Desta vez, algo estalou dentro de Lúcia. As lágrimas que vieram não foram só de tristeza, mas de uma raiva funda, há muito reprimida. Naquela noite, em vez de desenhar a sua dor, Lúcia começou a pesquisar concursos de arte para jovens. Enquanto Lúcia procurava uma válvula de escape, o mundo de Beatriz começava a ruir. O pequeno problema financeiro do pai era, na verdade, um escândalo de fraude e corrupção de proporções gigantescas. Numa manhã de terça-feira, a polícia judiciária bateu à porta dos Gouveia. Contas congeladas, bens arrestados, o nome da família arrastado na lama dos telejornais. De um dia para o outro, Beatriz deixou de ser a princesa da Lapa. Os amigos evaporaram-se. O luxo deu lugar ao medo e à incerteza. Foram obrigadas a mudar-se para um pequeno apartamento num bairro degradado na periferia, um T1 úmido e escuro que cheirava a mofo e desespero. O stress, a má alimentação, o choque brutal da queda social desencadearam em Beatriz uma reação cutânea severa. Manchas escuras e irregulares começaram a aparecer-lhe no rosto e nas mãos, a pele antes imaculada agora inflamada e dolorida. A maquilhagem cara, que ela tentou usar para disfarçar, só piorava a situação. A sua beleza, o seu maior trunfo, desvanecia-se, substituída por uma máscara que a tornava aos olhos dos outros estranha, doente. Lúcia, alheia a este cataclismo, enviara os seus desenhos para um concurso nacional sob o tema Vozes Silenciadas. E, para sua surpresa, ganhou. Os seus retratos pungentes da vida na moraria, a sua forma crua e honesta de expressar a dor e a esperança da diáspora, tocaram o júri.
uma bolsa de estudo para uma prestigiada escola de artes em Lisboa e uma pequena exposição individual eram o prémio. De repente, a voz de Lúcia, antes silenciada, começava a ser ouvida. Beatriz, agora a frequentar uma escola pública problemática no seu novo bairro, sentia na pele o que antes infligira. Os olhares curiosos e cruéis, os cochichos, o isolamento. A sua antiga arrogância era recebida com escárnio. Roubaram-lhe o telemóvel no primeiro dia. Sentiu o frio cortante de um inverno para o qual não tinha agasalhos adequados. E viu num jornal local que alguém deixara num café sujo a fotografia de Lúcia Fernandes, a vencedora do concurso de arte, a sorrir timidamente para a câmara. Uma raiva impotente misturou-se com uma inveja amarga pela força que emanava daquela rapariga que ela tanto desprezara. Os meses seguintes foram uma inversão completa de papéis. Lúcia, com o apoio de Dona Isabel e do professor Almeida, o antigo professor de EVT que, arrependido da sua passividade anterior, se tornara um mentor, florescia na escola de artes. As suas inseguranças não desapareceram por magia, mas cada pequeno sucesso, cada palavra de encorajamento fortalecia. A sua arte tornava-se mais ousada, a sua voz mais firme. Beatriz, por outro lado, afundava-se. A mãe, deprimida e incapaz de lidar com a nova realidade, passava os dias na cama. Beatriz tinha de encontrar biscates para sobreviverem, limpando escadas, servindo em cafés manhoso, onde os homens a olhavam de forma que a fazia sentir-se suja. As manchas na pele persistiam, um lembrete constante da sua queda. A fome, o frio, o medo tornaram-se companheiros diários. Um dia, os seus caminhos cruzaram-se brevemente. Lúcia saía de uma loja de material de arte no Chiado, o sol da tarde a iluminar-lhe o rosto agora mais confiante. Beatriz, do outro lado da rua, com roupas gastas e o olhar perdido, reconheceu-a. Por um instante, os seus olhos encontraram-se. Lúcia não a reconheceu de imediato. A figura alquebrada e as feições alteradas pela doença de pele e pelo sofrimento não lembravam em nada a antiga rainha da escola. Beatriz, sentindo uma onda de vergonha e humilhação tão intensa que a sufocou, virou a cara e desapareceu na multidão. Mas o breve contacto visual ficou gravado em ambas. Para Lúcia, uma estranha familiaridade. Para Beatriz, a dolorosa constatação do abismo que agora as separava. A primeira exposição individual de Lúcia, intitulada Fragmentos de Lisboa, inaugurou numa pequena galeria na Baixa. As paredes brancas estavam adornadas com os seus desenhos a carvão e algumas pinturas recentes, vibrantes e cheias de alma. Dona Isabel, radiante de orgulho, distribuía sorrisos e pastéis de nata caseiros. O professor Almeida discursava sobre o talento singular da sua protegida. Havia um burburinho de conversas animadas, o tilintar de copos, o flash de algumas câmaras de jornais locais. Lúcia, no centro de tudo, sentia-se nervosa, mas feliz. Falou sobre a sua inspiração, sobre a importância de dar voz aos que não a têm, sobre a beleza escondida nos cantos esquecidos da cidade. Do outro lado da sala, encostada a uma parede escura, quase invisível, estava Beatriz. Tinha lido sobre a exposição num panfleto amarrotado que encontrara no chão do autocarro. Algo a impelir a ir. Estava irreconhecível. O cabelo loiro, antes esvoaçante, estava oleoso e preso num coque frouxo. As manchas na pele do rosto eram agora mais escuras, conferindo-lhe um ar permanentemente doente. As roupas, as melhores que ainda lhe restavam, estavam puídas e desajustadas no seu corpo emagrecido. Ouvia as palavras de Lúcia, via o respeito nos olhos das pessoas que a rodeavam, e um nó apertava-se-lhe na garganta. Era como assistir a um filme da sua própria vida, mas com os papéis invertidos. Quando a maioria dos convidados começou a sair, Beatriz tomou coragem. Aproximou-se de Lúcia, que conversava animadamente com uma jornalista. Lúcia? A voz de Beatriz saiu rouca, hesitante. Lúcia virou-se, o sorriso a desvanecer-se ao encarar a figura à sua frente. Demorou alguns segundos a processar. Aqueles olhos azuis, agora baços e assustados por baixo daquela pele manchada. Beatriz? A surpresa na voz de Lúcia era genuína. A jornalista, percebendo a tensão, afastou-se discretamente. Ficaram as duas frente a frente, o silêncio carregado de memórias dolorosas. O que é que estás aqui a fazer? Perguntou Lúcia, a voz ainda incrédula. Beatriz engoliu em seco. Eu vi a notícia. Quis ver. As palavras saíam com dificuldade. Os teus desenhos são bons. Um elogio vindo de Beatriz Gouveia. Lúcia quase se riu da ironia. Tu não sabes o que é isto, continuou Beatriz, a voz a tremer, os olhos a encherem-se de lágrimas. Ser olhada assim como se fosse um monstro. Ser tratada como lixo. Ninguém me olha nos olhos.
Isto não sou eu. A angústia transbordava dela, crua e desesperada. Lúcia observou-a, o sofrimento de Beatriz estampado no seu rosto outrora perfeito. A raiva antiga que pensara ter adormecido ameaçou despertar. Tinha a oportunidade de dizer tudo o que engolira durante anos, de a esmagar com palavras, tal como Beatriz a esmagara tantas vezes. Mas ao olhar para aquela figura patética, Lúcia viu não a sua antiga carrasca, mas apenas uma pessoa destroçada pelo sofrimento. E no fundo viu um reflexo distorcido da sua própria dor. Respirou fundo. A sua voz, quando falou, era calma, mas firme, carregada de uma dignidade que Beatriz nunca possuíra. Eu sei o que é ser tratada assim, Beatriz. Eu vivi assim durante anos, por tua causa e por causa de outros como tu. Fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. A diferença, continuou Lúcia, o olhar fixo no de Beatriz, é que eu não fiz nada para o merecer. Tu estás apenas a provar do veneno que espalhaste durante tanto tempo. Talvez agora, concluiu, a voz baixando um tom, quase um sussurro, talvez agora finalmente entendas. Beatriz não conseguiu suster as lágrimas. Soluçou, o corpo a tremer, amassada de meses de humilhação e desespero a vir ao de cima. Não havia arrogância, não havia desafio, apenas a constatação brutal da verdade nas palavras de Lúcia. Lúcia não a confortou. Não havia conforto a ser dado ali, nem era o seu papel fazê-lo. Também não sentiu prazer na dor de Beatriz. Sentiu apenas uma tristeza imensa pela crueldade humana, pela forma como as pessoas se podiam magoar umas às outras. Desviou o olhar. Tenho de ir, disse simplesmente. Deu as costas a Beatriz e caminhou em direção à mãe e ao professor Almeida, que a esperavam com olhares preocupados, mas respeitosos. Não olhou para trás. Passaram-se vários meses. A vida de Lúcia continuava a sua trajetória ascendente. A bolsa de estudo permitia-lhe dedicar-se inteiramente à arte. Os seus trabalhos começavam a ganhar reconhecimento para além das fronteiras de Portugal. Dava workshops em escolas de bairros carenciados, usando a sua história e a sua arte para inspirar outros jovens a encontrarem a sua voz. Não esquecera o passado, as cicatrizes ainda lá estavam, mas transformá-las em força, em combustível para a sua criatividade e para o seu ativismo discreto. O sorriso nos seus lábios era agora mais frequente, mais luminoso. Lisboa, antes uma cidade de medo, tornara-se a sua tela, o palco da sua afirmação. Quanto a Beatriz, o seu caminho era mais incerto. Depois daquela noite na galeria, algo dentro dela mudara. A dor não desaparecera, mas a raiva cega dera lugar a uma introspeção dolorosa. Com a ajuda de uma assistente social que a mãe, num raro momento de lucidez, contactara, começou a fazer terapia. A sua pele, com tratamento e menos stress, começou lentamente a melhorar, embora algumas manchas teimassem em permanecer, como tatuagens de um passado que ela não podia apagar. Arranjou um emprego modesto numa lavandaria, o trabalho duro e anónimo a ensinar-lhe o valor do esforço. Um dia, no autocarro a caminho do trabalho, viu um grupo de adolescentes a meter-se com um rapaz mais novo, gozando com os seus óculos e o seu ar tímido. Por um instante, a antiga Beatriz teria rido ou ignorado, mas a nova Beatriz, a Beatriz que conhecera o outro lado do espelho, sentiu um impulso. Hesitante, a voz ainda fraca, disse: "Deixem-no em paz." Os adolescentes olharam-na com surpresa, depois com desdém, mas algo na firmeza inesperada do seu olhar fê-los recuar. Foi um pequeno gesto, quase insignificante, mas para Beatriz foi um passo de gigante. Não era uma redenção completa, nem um final feliz de conto de fadas. Era apenas o início de uma longa e difícil jornada para se reconstruir, tijolo a tijolo, a partir das ruínas da sua antiga vida. Lúcia, numa tarde soalheira de primavera, estava sentada num banco do Jardim da Estrela a desenhar no seu caderno. Já não eram os rostos zangados do passado. Agora desenhava as crianças a brincar, os idosos a conversar, a luz a filtrar-se por entre as árvores. Levantou o rosto para o sol, sentindo o seu calor na pele. A vida, tal como a sua arte, era feita de contrastes, de sombras e de luz. E ela, Lúcia Fernandes, aprendera a encontrar a beleza em ambos, a pintar a sua própria história com as cores da resiliência, da esperança e de uma inabalável fé na dignidade humana. O seu sorriso era a prova de que, mesmo das cinzas da dor, a alma pode encontrar asas para voar.